E era o homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Moisés e Pedro, dois personagens bíblicos ungidos de Deus, um de caráter sóbrio e manso, talvez até reprimido por sua dificuldade na fala, outro de caráter impetuoso e questionador. Ambos tiveram em comum uma experiência sobrenatural com as águas. Moisés teve o Mar Vermelho se abrindo diante dele. Vede como tua mão é poderosa. Pedro andou sobre as águas no Mar da Galileia. Não tenham medo, eu estou aqui. Se é o Senhor, manda-me ir até ti sobre as águas. Então venha! Senhor, salve-me! Filho, por que duvidastes? Vemos que a experiência de cada um foi em função do seu caráter. Moisés atravessou o Mar Vermelho sem problemas. Pedro quase se afogou no Mar da Galileia. Moisés, um homem equilibrado e tratado, passou pelas águas porque estava com os olhos voltados para Canaã. Firmes na promessa, Pedro não conseguiu andar sobre as águas porque, ao invés de ter os olhos voltados para Jesus, olhava para as dificuldades do vento e das ondas, a sua condição de pecador. As águas na Bíblia têm um significado de povos e pessoas. E nesse contexto podemos relacionar um novo lençol para Pedro. Moisés não questionou diante das águas, simplesmente obedeceu, nem pediu um sinal como confirmação. Deus também coloca diante de nós pessoas como águas, que devemos aprender a passar por simples obediência. Se precisamos de tratamento de nosso caráter, se precisamos ter mais mansidão, Deus coloca diante de nós pessoas que representam grandes ondas, que nos impedem de prosseguir conforme nossos pensamentos. É preciso entender que são ondas guiadas pelo vento do Espírito, para nos capacitar a enfrentar as tempestades. Se contamos com um espírito brando e manso, simplesmente as águas se abrem diante de nós. As águas do Mar Vermelho se abriram, confirmando a promessa de Deus que os povos se renderiam e abririam alas diante do seu povo. A mansidão, ela é contagiante, pois Josué não herdou somente a incumbência de guiar o povo até Canaã, mas herdou o caráter de Moisés. Pois assim como o mar se abriu para Moisés, o rio Jordão se abriu para Josué. E eu creio que se as águas não se abrissem, o povo de Deus passaria por sobre elas. Tanto Moisés quanto Pedro tiveram a incumbência de serem condutores do povo de Deus. Eles tiveram a tarefa de lidar com povos e nações que tiveram a missão de guiar nas águas e cada um cumpriu o seu papel conforme o seu caráter. Pedro, um homem impetuoso, foi incumbido de apacentar as ovelhas de Cristo. Moisés, o homem brando, não pôde pisar em Canaã. A quem é dado, muito é cobrado. Tanto a lei de Moisés quanto a graça do Espírito Santo em Pedro estão em nós, pois se Cristo não veio para negar a lei, por que nós o faríamos? Somos sucessores de Moisés e de Pedro. Também temos a incumbência de lidar com as águas, lidar com o povo, lidar com a igreja. De que forma você vai lidar com as águas? Que caráter você vai escolher para herdar? Você tem o direito de escolha, se o mar vai abrir diante de você ou se você vai andar por sobre as águas. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, marcando o sino para receber mensalmente o vídeo e compartilhe com os amigos nas diversas redes sociais. Um abraço e até breve.